Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, meu querido amigo, minha querida amiga. É um grande prazer e nos é honroso trazer a palavra de Deus até vós. Com muita humildade, porque o Senhor somente por graça, num perdão imerecido, num amor tão grandioso, para o qual não existe superlativo que o defina, propicia essas oportunidades. Principalmente dentro do Shabat, memorial da criação, sinal entre Deus e os homens. Nos diz a palavra da profecia que entre Deus e os filhos de Israel o Shabat é um sinal para sempre. Nos diz a palavra da profecia que todo aquele, mesmo estrangeiro, que abraçar o concerto de Deus, a aliança de Deus, Deus os festejará e os levará à sua casa de oração, que será chamada casa de oração para todos os povos. A misericórdia de Deus infunde e se expande numa dimensão dentro da qual somos minúsculos, incapazes de dimensionar. O Eterno é aquele que caminha por todo o universo e o enche de passos fecundos e profundos. Grandioso. No entanto, é aquele também que define o caminho da menor porção da matéria, aquele que diz, vai por esse caminho, e o elétron vai. Deus, em sua infinita sabedoria, em seu infinito amor, nos proporciona a salvação e oportunidade em vivenciar as belezas do Jardim do Éden e uma vida da qual somos incapazes de conceber dentro dos conceitos da atualidade em função do pecado. Eu comentava com amigos como seria a vida no Jardim do Éden, em que o leão seria o pet de seu filhinho ou da sua filhinha, a girafa para ser apreciada, os animais que são ferozes. Imagina um leão comendo palha como boi, ou seus filhos brincando com o urso, com os animais conhecidos pela sua atrocidade, pela sua ferocidade, não por consequência de erro dos próprios animais, mas por causa do pecado do homem. Deus provê a oportunidade de salvação. Deus nos ama de uma maneira tal que, por mais que possamos buscar compreender, isso se torna inacessível. Mas se pelo menos existir dentro de nós um manifestar do interesse em conhecer do amor de Deus, a nossa conexão e proximidade vai se tornar mais intensa, a ponto de entendermos um pouco do que dizia Shaul HaShalir, Senhor, o zelo da tua casa me devora. Se sentia consumido pela dedicação. Se sentia feliz em estar aos pés do Senhor. Diante desta conexão irrestrita, sem limites, uma conexão tão virtuosa que devemos desejá-la, Shaul disse, perto da sua morte, combati o bom combate, cumpri com a minha carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça me aguarda. Ele tinha certeza da salvação diante do testemunho e da vida que levava perante o Eterno e perante os homens. Diante do manifestar daquilo que aprendera com Yeshua, a quem outrora o mesmo Shaul HaShalir perseguia. Porque ele disse, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Na passagem do livro de Atos, no caminho para Damasco, ao estar cegado e ouvir uma voz, Shaul disse, quem és tu? E a voz disse, eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele foi instruído a ir até Damasco, procurar um varão por nome Ananias, e ali foi dito mesmo a um israelita da tribo de Benjamim, que era o caso de Shaul, o que seria necessário para o encontro com a vida. O conhecimento não traria a vida, mas propiciou a Shaul HaShalir, pela busca do conhecimento, a proximidade com alguém que encontrara a vida, e este era Ananias. A palavra de Deus na Parashá desta semana, Shelach
que significa envia, em Números capítulo 13, nos fala disso. Quando Deus envia homens para a terra de Canaã, ele diz: eis que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés ao deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aí cita os nomes deles aqui em Números capítulo 13. 2 destes eu quero ressaltar. De Judá, Calebe, filho de Jefoné. E aí, de Efraim, Josué, filho de Nun, ou Oséias, filho de Nun. Aqueles homens foram espiar a terra. Estiveram a espiar a terra. E quando retornaram, trouxeram as novidades ao povo. Disseram: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e vê de que terra é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. Foram dados a ele as noções do que seria investigado, como é a terra em que se habita, se ela é boa, se ela é má, quais são as cidades habitadas, sem arraiais, sem fortalezas. E o que aconteceu? Eles voltaram depois de espiar a terra. Mas lá, quando estavam na terra, verificaram no vale de Escol que os homens cortaram o ramo de uma vide, um cacho de uva, com um cacho de uvas, e a trouxeram 2 homens sobre uma vara. Você já parou para imaginar 2 homens para carregar o cacho de uva sobre a verga? Qual seria o peso, o valor estético, mas muito mais que isso, o valor nutritivo e a bênção alcançada naquela terra que produzia cacho de uva, que demandava a força de 2 homens para serem carregados? Um cacho de uva. Eles vieram até Moisés e Arão, deram as notícias a toda a congregação, mostraram o fruto da terra. Mas, dentre os 12 espias, 10 voltaram com más notícias e disseram: o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas muito grandes. Ali também vimos os filhos de Anak, amalequitas na terra do sul, heteus, jebuseus, amorreus habitam a montanha, os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Mas os homens que subiram disseram: não podemos subir, contra aquele povo é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vimos também ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Toda a congregação se levantou e chorou a noite toda. Mas Josué e Calebe, ao contrário dos demais, ele disse: o Senhor nos dará a terra, foi o Senhor que disse, e nós fomos a espiar. Nós partimos conforme a determinação de Moisés, que recebeu da parte de Deus a ordem. Negativamente, 10 homens inflamaram a congregação. E isso trouxe prejuízo. Um prejuízo tão notório que somente se destaca de forma positiva a virtude de Josué e Calebe, os únicos daquela geração que atravessaram o deserto e entraram às terras de Canaã, a terra que mana leite e mel. Todos os demais morreram. Trazemos para a nossa vida para que de nenhuma forma possamos inflamar a congregação ou o nosso próximo, mas falar para ele a realidade que Deus nos mostra, que Yeshua nos mostra, que no mundo é fato teremos aflições. Em contrapartida, Yeshua disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Yeshua quis dizer? Yeshua quis incentivar, estimular, nunca desacreditar de cada um de nós. É por conta disso que Yeshua entendeu que por mim e por ti valeria a pena o doar do sangue no madeiro, porque mesmo diante das tribulações se faria uma realidade a nossa certeza de vitória por Deus e através de Yeshua.
Shaul HaShaliar disse: quando estou fraco, sou forte. Shaul HaShaliar nos dá exemplo da força encontrada em momentos de angústia. Com a tristeza do coração se faz melhor o rosto. Caleb e Josué adentraram a terra. O livro de Ezequiel, capítulo 37, exalta a tribo de Judá e a tribo de Efraim, mostrando, através dessas duas tribos, a união, novamente, dos 12 filhos de Israel sendo comandados por Yeshua no futuro reino. Relato que está no Vale dos Ossos Secos, profecia de Ezequiel, capítulo 37. A vara de Efraim e a vara de Judá, representantes destas duas tribos, Josué e Caleb, deram mostras do que é se confiar em Deus verdadeiramente. Nos é dito na palavra: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, direi a este monte: salta daqui para lá, e aquele monte mudará de posição. A pergunta é: eu faço isso nos meus dias ou você faz no teu? Qual seria o tamanho de nossa fé, uma vez que a Escritura também indaga e questiona: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Se porventura Yeshua estivesse vivendo em nossos dias, nós não o crucificaríamos em dias atuais? O teu amor, o meu amor, mesmo débil, é suficiente para expressar a confiança que Deus espera de nós, havendo Ele providenciado a salvação desde a fundação do mundo. A Escritura chama Abraão de amigo de Deus, que não negou seu único filho, Isaac. Foi poupado, e Deus mostrou ali a providência enroscada no arbusto, o carneiro, representando como sombra a morte futura do Cordeiro de Deus. Nós deveríamos estar no altar. O livro de Romanos fala: como sacrifício vivo, nos coloquemos no altar de Deus. Mas quando estaremos dispostos a tal sacrifício, de forma individual, para validar a nossa entrega, a nossa renúncia, sem nenhuma reserva ao Criador? Nos diz a palavra de Deus: o fim de todas as coisas é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Com grande esperança de vida carregamos. Tamanha é a nossa emoção, a nossa expectativa, de minha parte, a pressa para que o reino de equidade e de justiça seja implantado. Mas, para que isso ocorra e Yeshua encontre uma noiva imaculada, uma noiva irrepreensível, é necessário, antes de tudo, obediência a Deus. Que neste santo Shabat, quarto mandamento do Decálogo, mantenhamos a nossa comunhão com o Eterno, agradecidos pela criação e principalmente pelo amor infinito com que Ele nos trata desde o dia em que disse: haja luz. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.